você tem que ganhar muito dobro, né? Esse feriado é muito bom, coisa boa. E hoje é um feriado especial. Hoje é feriado do quê? Consciência Negra, né? Dia da Consciência Negra. E eu queria trabalhar um pouquinho com vocês dentro de uns 25 minutos. Que horas são aí? 8h30. 8h30. Uns 25 minutos eu queria trabalhar um pouquinho com vocês sobre hoje como um dia para se ter consciência. Hoje é um dia para se ter consciência. Presta atenção, hoje é o dia da consciência negra. Mas eu não queria que a gente pensasse só em consciência negra. Eu queria que a gente pensasse em se ter mais consciência. Legal? Entenderam a nossa temática de hoje? Hoje é um dia para se ter mais consciência. O nosso texto é Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Eu vou pedir para alguém com a versão atualizada ler para nós Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 2. Por que a versão atualizada? Porque nós vamos discorrer trabalhando dentro da versão atualizada, tá bom? Eu creio que a Dalton é atualizada, Dalton? Não, o do Miro é atualizado. Revista é atualizada. É sim mesmo, a sua. Então vamos lá. É o meio da revista que é atualizada. 12, de 1 a... Capítulo 12, versículo 1 ao 2. Por favor, Miro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Bom, eu sei que às vezes a leitura captura alguns. Às vezes a leitura é só pro forma, ele lê e a gente deleta, né? Ele leu, eu já pensei o que ele leu. Vamos fazer a leitura outra vez? Ele leu uma vez, eu vou ler a segunda vez. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque a segunda vez da mesma leitura, também versão revista e atualizada, tá? Almeida. Vou ler, presta atenção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, vamos caminhar um pouquinho antes de trabalhar o texto propriamente dito, pensar na data de hoje, que é o dia da consciência negra, e pensar também sobre a questão de se ter mais consciência. Quem sabe como é que funcionou essa questão da consciência negra? Quem foi o mentor dessa data? Quem sabe aqui? Quem sabe? Ninguém. Oi? Ninguém sabe? Então tá. Na verdade, a ideia de se ter uma data voltada a esse grupo, os negros, começou com o Luiz Inácio Lula da Silva, e ele fez seus decretos para que, se na escola, estudasse sobre isso. Mas é com a Dilma Rousseff, com a lei de número 12.519, que isso se torna oficial e se passa não apenas a estudar, como ser um Dia Nacional da Consciência Negra. Então, uma atitude dela em chamar a atenção para a realidade dos negros. E por que a data 20, 20 de novembro? Porque é justamente nessa data que a gente tem aí a referência da morte daquele que eles querem homenagear, que é o Zumbi dos Palmares. Quem foi o Zumbi dos Palmares? Quem sabe quem foi o Zumbi dos Palmares? Oi? Que foi negro, a gente já imagina, né? O que mais? Era um escravo que ele criou um lugar para os escravos fugirem. O pessoal luta, né? Pela liberdade dos escravos, ele arrumou um lugar onde as pessoas fugiam para lá. Então, olha, rapidinho, não o nosso foco pode. Rapidinho. O Zumbi dos Palmares, ele nasceu livre. E nascido livre, aos 5
5 anos ele foi capturado e feito escravo. Nesse período que ele foi feito escravo, ele recebeu o nome de batismo católico, de Francisco, e aos 15 anos ele conseguiu fugir e ir para o Quilombo dos Palmares, onde lá ele se tornou uma força de resistência. Por quê? Porque o Império entendia que aquilo era um perigo. Então, eles faziam vários levantes contra aquele local e ele defendeu com todas as forças aquele local para que aquele local se tornasse lugar de abrigo, de refúgio para os demais negros. É interessante ou trágico que em 1695 ele foi assassinado. Então, eles conseguem entrar ali, assassinam esse zumbi, né, e decapitam ele e a cabeça é levada para Recife. Isso acontece justamente no dia 20 de novembro de 1695. Então esse é um rapidinho da história, bem a grosso modo. E essa resistência desse homem é questionada, não a resistência, mas a postura dele. Você vai ter possibilidades bem positivas quanto a ele, de resistência, de luta, e possibilidades também de que, na verdade, ele era um explorador do quilombo. Depende de como se lê a história, porque a história é toda assim. A gente sempre só vê do lado legalzinho ou do lado feio. Então, quem lê a história e não quer que isso seja valorizado, vai procurar tudo quanto é coisa errada no zumbi, né? Do Zumbi dos Palmares, no Francisco. Quem gosta da história só vai ver virtudes. Isso parece política, não parece? Desde sempre foi assim. O que é interessante você observar é que diante disso você vai ter opiniões favoráveis ao Dia da Consciência Negra. Você vai ter muita gente que é favorável e, de fato, é sempre bom ter consciência não só negra, mas branca, rosa, consciência que for. É sempre bom falar, deixa eu pensar, deixa eu avaliar minha história, minha cultura. E é interessante que você de pele negra o faça como alguém que tem pele branca o faça, mas não como negro ou branco, mas como ser humano. Nós não somos a cor da nossa pele. Mas é importante que se faça essa reflexão, ainda que como negro, porque de fato os negros sofrem muito. Quem é negro aqui e já se sentiu discriminado? Mas de verdade, se não, eu senti e pode compartilhar um episódio de discriminação. Fala para nós, Dani. Tem vários episódios. Um que aconteceu comigo pessoalmente foi, eu estava conversando com um cliente, eu como diretora da minha empresa, e eu disse que eu iria até o cliente com a minha vendedora. E a minha vendedora branca e eu negra. E aí quando eu cheguei no cliente, imediatamente ele se cumprimentou a minha vendedora, se referindo a ela como se ela fosse a diretora, né? E ele nem nos conhecia, então foi um pré-conceito, ele teve um conceito antes de fato saber. E ele tomou aquele espanto de fato, né? Quando eu falei, não, a Daniele sou eu. E lógico, ficou uma situação desconfortável, né? E isso que ela está vivenciando é muito comum, porque pela cor da pele, algumas pessoas acham que é incompatível com o cargo, que é uma ignorância, porque é um ser humano, a pele define sua competência. Talvez no Brasil se defina as suas possibilidades, mas não sua competência. Então, pela cor, talvez você não consiga um determinado emprego, mas não é porque você não tem competência, é porque o país de fato ele é racista. Existem muitas pessoas que segregam, que separam. Bom, eu tive uma experiência desagradável com isso, foi no Ibirapuera. Eu estava com um amigo negro, isso aí está desbotado, desculpa, meu nome é negro, original, né? Ele dizendo que é chocolate, como é que ele fala? 70% chocolate, né? E a gente estava andando no Ibirapuera e ele estava brincando como nós estávamos brincando. Quando ele começou a brincar, o policial logo veio, porque ele era negro. Quando um subiu, o outro subiu, o policial estava de boa. Quando ele subiu, o policial veio. Foi constrangedor para a gente. E aí, num belo dia, a gente conversa, porque a gente já só acostumado com isso, já tirei de letra. De noite, se tiver 3 branquinhos e eu, você sabe em quem a polícia vai dar batida, né? É legal aqui, acabou. Então é interessante se fazer a avaliação, sim, mas como ser humano,
E infelizmente, como ser humano negro, sofre alguns preconceitos. Às vezes, como ser humano pobre, sofre alguns preconceitos. Às vezes, como ser humano negro, pobre, de uma região paupérrima, mais preconceito ainda. Às vezes, negro, pobre, de uma região paupérrima e do Nordeste, aí virou escolha do país. Então, infelizmente, essa é a realidade. Agora, algumas pessoas dizem, não precisa de ficar pensando nessas questões, não. Eu acho que não precisa dessa data. E alguns negros dizem isso, né? O Morgan Freeman, ele tem um vídeo que fala que não precisa de ter consciência negra, precisa de se ter consciência, porque quando você tem consciência, as coisas melhoram. Luther King, ele dizia o seguinte, eu tenho um sonho de liberdade. E aí, a resumo, ele diz, eu sonho que um dia que os meus filhos serão julgados não pela sua pele, mas pela sua atitude. Eu acho que essa é a grande sacada. A gente refletir aqui hoje em termos consciência como seres humanos. O que a gente precisa de aprender sem preocupar a classe social ou a cor de pele dele. Então, uma consciência comum que a gente tem que ter aqui hoje, que todos devem ter, independente de cor, independente de classe social, está aí nesse texto de Romanos. Tá bom? E eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso. A consciência que se deve ter hoje aqui, não é só essa, tá bom? Mas hoje o destaque é essa. Primeiro, né, é que o culto racional não sobra nada para se amoldar ao presente século. No culto racional não se sobra nada para se amoldar ao presente século. Volta aí para o texto. Qual é o texto mesmo? Romanos 12. Isso. Olha que interessante, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Se você vive nessa dinâmica, não vai sobrar nada para o presente século. O presente século é o mundo que a gente vive, essa bagunça que está aí de preconceito, essa bagunça que está aí de luta que mais divide do que soma, que mais cria preconceito do que ajuda. É interessante você observar que algumas pessoas, elas sofrem com esse mundo, mas elas conseguem viver acima da média desse mundo. Eu vi uma das promotoras mais importantes do país e que trabalha na área do trabalho aqui em São Paulo, e ela é negra, e ela tem uma palavra muito legal, e quando perguntaram para ela sobre a questão racial, ela falou assim, eu sou mais do que a minha pele. Eu não fico olhando isso, eu fico olhando as possibilidades que me abriram e eu aproveitei e eu estou aqui onde eu estou. Foi difícil? Foi. Talvez tenha sido difícil para brancos, talvez tenha sido difícil para japoneses, foi difícil para mim também. E você sofreu preconceito? Para mim pouco importa, eu cheguei aqui, eu venci. Eu não fiquei me chorando, né? Eu não fiquei, tadinho de mim, eu fui à frente. Ela vive no presente século e ela conseguiu sobressair no presente século. E o desafio para nós, voltando ao texto aqui, desse pouco tempo que a gente tem, é que o culto racional, se você viver o culto racional, o culto inteligente, em algumas versões espiritual, o culto que agrada a Deus, porque Jesus se encontra com a mulher samaritana, e a questão da mulher samaritana qual era? Quem sabe aqui qual era a questão da mulher samaritana? Qual era o lugar que deveria estar? Qual era o lugar da adoração? Se aqui ou em Samaria? Qual monte? O Jacó está certo ou vocês estão certos? Aí a resposta de Jesus. Nem aqui, nem acolá, nem acolá. E aonde então? Aqui, em espírito e verdade. Chegará o tempo, e eu digo, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então alguns preferem aqui, em vez de culto racional, o culto espiritual, mas a ideia é um culto inteligente, um culto que faz sentido, um culto pré-estabelecido por Deus. Então quando você vive, pratica um culto que agrada a Deus, não sobra espaço para o presente século. Você tem que colocar isso em mente. O grande desafio é a gente ter uma vida prática, uma vida que de fato esteja nos ligando ao Senhor de forma tão prática que o
o presente século pouco importa. Nós estamos nele, mas é como se não existíssemos nele. É como se a gente fosse só um peregrino aqui. Isso fosse só a passagem. E no piscar de olhos, quando menos esperarmos, fecharemos os olhos aqui e abriremos na eternidade. Isso é só uma passagem. Nós só estamos de passagem. E essas coisas que muitas vezes tentam nos afligir, na verdade são combustíveis para nos aproximar mais de Deus, para nos dar mais vontade de estar na presença de Deus. Agora presta atenção que ele descreve o culto racional. Consegue diagnosticar, consegue detectar, achar no texto o que é o culto racional? Consegue? Nesse versículo 1, consegue diagnosticar, detectar, ou como querer chamar? Verdadeira adoração. Lê aí e me diz o que é. Assim, eu queria que você lesse e achasse no texto mesmo. Essa tradução aqui é na linguagem de hoje. Não vou pegar uma atualizada só para não confundir, mas obrigado. Vou reler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar o corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus é o... Qual é o culto racional, então? Apresentar o corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o culto racional. O que é o culto racional, Jailson? O culto racional é quando a gente apresenta o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. Está no texto. Legal, viu? Dá umas troncadinhas, mas é isso. Então, quando você vive esse culto racional, o presente século não encontra guarida na sua vida. Quando você consegue entregar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você está... Mas o que é isso, pastor? De forma prática para nós, é um pouco mais complicado que isso que eu vou falar, mas de forma prática. Quando você pega Levíticos capítulo 1, ele vai falar do sacrifício em um holocausto entregue ao Senhor. E ele diz que o sacrifício era colocado diante do altar. A primeira coisa que acontecia com o sacrifício para ser colocado diante do altar é que ele tinha que morrer. Você está vivo, você não vai morrer, mas você deve morrer. Aquele que quiser me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você não morrer para as suas vontades, se você não morrer para os seus desejos carnais, se você não morrer para o seu narcisismo, se você não morrer para o nariz empinado, se você não morrer para que o mundo gire tudo em torno do teu umbigo, se você não conseguir mortificar essa carne, se você não conseguir dizer não, muitas vezes, ao seu temperamento, ao seu jeito de viver, ao seu jeito de ser, se você não mortificar isso, você ainda não se ofereceu como sacrifício ao Senhor. É engraçado que eu tenho um amigo pastor, Zé Carlos, que ele vê você e ele diz assim: morre! Dá para assustar, né? Imagina você encontrar um pastor desse no meio da rua e fala: morre, Cirilo! Aí você fala: como assim? Morre para o seu pecado, morre para a sua carnalidade, morre para a sua língua grande, morre, Pedrão, morre! É isso mesmo, morre, Silvio. Morre para aquilo que não presta. Se ofereça como sacrifício vivo, mas um sacrifício vivo que está vivo pela misericórdia de Deus, mas encravou o pecado para morrer lá na cruz do Calvário, que se liberta dia a dia do velho homem, que precisa de morrer, que precisa de cada dia sair de você. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que faltava, trabalhe. Aquele que ficava falando coisas que não prestavam, agora fala coisas que sejam boas para edificação. Pastor, eu não aguento, então morre. Morre para aquele que você está ainda agarrado. Então, o sacrifício lá em Levíticos era morto. Depois ele era cortado em pedaços. Depois ele era colocado em cima do altar. Depois se ateava fogo no negócio lá e virava cinza. Então a coisa é mais ou menos essa: primeiro morto, depois esfoliado, ou seja, quer comparecer diante de Deus é sem máscara, sem maquiagem. Sem maquiagem é figurada, viu, gente? Bota aí de batom, de biquíni. É sem maquiagem no sentido de hipocrisia, disfarce. Deus vê o teu coração.
Deus vê você internamente, Deus vê o que se passa na tua mente, Deus vê o teu interior. Então não adianta ficar disfarçando. Tanto é que ele diz que se você tiver algum problema com o teu irmão, quando for oferecer o sacrifício no altar, volta, reconcilia com o teu irmão, só para depois então trazer o sacrifício, porque Deus vê. Então não adianta eu estar aqui querendo oferecer sacrifícios de louvor a Deus, sendo que eu odeio Jailson. Como assim? Sendo que eu não suporto o Miro. Não funciona, não é assim. Você primeiro tem que ter relacionamento com o seu próximo para que se identifique que você tem um relacionamento com Deus. Então ele diz para nós assim, ó, sem máscara, tira o couro do bicho, né? Vai se oferecer como sacrifício, vem sem máscara, vem como você está, vem do jeito que você é. Eu lembro de uma vez em Peçanha que nós estávamos evangelizando uma senhora e ela foi na igreja visitar e ela disse assim: eu estou vindo aqui, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu não virei ser membro da igreja do senhor, que eu sou da minha igreja. Já está sem máscara, já está sem máscara, já está bom, já está bom. Ó, eu estou aqui, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu estava doido para estar no boteco, enchendo a cara. Ó, já está bom, já está sem máscara. Ó, eu estou aqui, mas eu estou de olho nas menininhas. Eu vou dar um cacete com você. Aqui não, cara. Não, mas já está sem máscara. Por que você está aqui? O que você está fazendo diante de Deus? Estou sem máscara, eu vim me oferecer, eu vou morrer para aqueles desejos meus, mas eu quero dizer quais são os meus desejos maus. Agora pega esse sacrifício e separa parte por parte, e todas as partes foram no altar, todas elas. Não tem uma parte que não era colocada no altar. Você sabia que a sua vida financeira tem que ser colocada no altar? Você sabia que a sua vida sexual tem que ser colocada no altar? Você sabia que sua vida de cônjuge tem que ser colocada no altar? Por que a gente acha que só algumas coisas a gente põe no altar do Senhor? Só algumas coisas Deus pode se intrometer. É tudo! Esse sacrifício de gente viva, que simbolizado por aquele Levíticos capítulo 1, tem tudo diante do altar, Deus vai atear fogo. E aquilo que é pecado vai virar cinza. E aí o que a gente vai ver é uma vida santa, uma vida transformada, uma vida modificada, uma vida bonita, uma vida separada para Deus. Isso faz sentido para Deus. Um senhor lá de Goiabeira, ele viveu na igreja uns 300 anos mais ou menos. E aí ele resolveu que ia sair da igreja. E ele falou o seguinte: agora eu quero beber todas, eu quero viver nojentamente, eu quero aproveitar tudo, que agora que eu saí da igreja, eu vou me esbaldar. Na verdade, aquele culto que ele prestava a Deus nunca fez sentido, nunca foi verdadeiro, porque ele estava ali, mas ele não queria estar ali. Era muito melhor que ele fosse na presença de Deus e rasgasse o coração e falasse: Deus, esses desejos me consomem, trabalham comigo, me ajudam a mortificá-los, porque eu quero ser santo. Aí Deus fala: agora dá. Então agora você está sendo apresentado perante Deus com vontade de santidade, sem a qual ninguém jamais verá Deus. Santidade, que é a ordem do Senhor: sede santos, porque eu sou santo. Então, sacrifício vivo, santo e agradável, Deus gosta. Deus ama. Esse é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não é aquele que canta bem. Glória a Deus. Não que quem canta bem, viu, Dani, não adora verdadeiramente. Mas não é, Felipe, que quem toca bem está adorando ao Senhor. Entendeu? Mas quem toca bem pode adorar o Senhor. Então pode continuar cada vez mais melhor de bom, não tem problema. Mas não é isso. Não é se você toca bem, se você está distorcendo guitarra, se você canta bem. Não é isso. É se a sua vida é bonita. Isso é a verdadeira adoração que sobe ao trono do Pai. E quem vive assim não tem espaço para o presente século. Esse mundo doido, esse mundo torto,
a gente não suporta. Esse mundo esquisito, esse mundo corrompido, a gente não suporta, porque a vida da gente já virou um culto a Deus. Amém? Primeira consciência é essa, entenderam? Primeira consciência é essa, que se você viver o culto racional, não vai sobrar espaço para o presente século. Não vai. Nem uma brechinha, nem uma greta, nada, porque a sua vida é de Deus, pertence a Deus. Segunda a fala minha aqui para vocês nesse concernente, consciência de que é preciso buscar pela autotransformação, pela renovação da mente. É preciso buscar pela autotransformação, pela renovação da mente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O mundo está bom? O mundo está bom? O que não presta no mundo? Caramba, tudo não. Minha esposa é legal, meus filhos, né? Comer, beber, tem coisa boa. Né? Mas se você for pensar em mundo instituição, em mundo sistema, parece que está tudo poluído, tudo corrompido, tudo apodrecido. Não é a impressão que a gente está? Tem sempre um jeitinho, tem sempre uma forma de passar a perna. A gente assusta quando a honestidade é tida como uma coisa extraordinária. Fulano foi lá na Alemanha e passou numa cidadezinha do interior e viu lá ovos, alface e um cestinho com moeda. Ele falou, para que é isso? Aí se for comprar, já tem um troco ali. Uai, mas não é perigoso? É perigoso por quê? Mas a pessoa não pode levar o dinheiro, não é dele, para que ele vai levar o dinheiro que não é dele? E a gente fica assustado, porque o que era para ser comum, para nós é uma coisa assustadora, porque não é concebível. A pessoa na Alemanha não, no Japão, esqueceu a valisa, a bolsa dentro do trem. Aí desceu do trem, ficou desesperado. Minha bolsa dentro do trem, eu precisava da minha bolsa. O guarda falou assim, meu filho, pode ficar tranquilo que o trem volta. Tá, mas a minha bolsa ficou assim, eu entendi, mas o trem volta. Tá, mas e aí? Quando o trem voltar, você vai entrar lá, pega a sua bolsa e vai embora. Mas ninguém pega não. A bolsa não é tua? Quem vai pegar uma coisa que é tua? É porque não é no Brasil. Perdeu antes do que eu. Tô nem aí, bobão. Eu fico mais... Olha como é que a gente é estranho. Você acha uma nota de 50 reais, como é que você fica? Então, deveria ficar triste. Você achou uma nota de 50 reais? Alguém perdeu esse negócio aqui. E aí? Se era de comprar remédio? Não. 50! Não faz sentido, mas é cultura. Mas você não pensa que os alemães e os japoneses são melhores do que nós por causa disso, não. Porque você pode ter certeza que a Alemanha é a Alemanha do Hitler. Você pode ter certeza que os japoneses também não foram santinhos em momentos da história deles. O ser humano é caído. Aí a gente fica querendo mudar o mundo. Fica ou não fica? Vocês lembram daquela história de fábula que tinha o Joãozinho Perfeitinho? Tinha uma história chamada Joãozinho Perfeitinho. Ele achava que o mundo estava tudo errado. Quem já achou isso aqui? O mundo está tudo errado. Aí num belo dia ele olhou um pé de jabuticaba. Aqui tem os pés de jabuticaba. Ele olhou, foi uma frutinha tão boba, num pé desse. E era o seu pé de jabuticaba que ele viu, frondoso já, seus 50 anos, o pé já formado. E aí ele ficou olhando aquilo ali, ficou olhando, sentou para refletir e dormiu. E ele dormiu dizendo que aquilo era errado, porque ele tinha acabado de passar por uma rama de abóbora e tinha aquelas abóboras bonitas no chão. E aquelas jabuticabinha no pé, coisa ridícula. E dormiu ali, pensando nisso. Não é que caiu uma jabuticaba no nariz dele? E ele acordou e foi, tá certo. Tá muito certo. Eu pensou se fosse a primeira abóbora que eu tinha pensado lá atrás com essa cor. Era de bom tamanho. Às vezes a gente fica querendo mudar o mundo, para de tentar mudar o mundo. O texto diz assim, e transformai-vos. Transforme você, mude sua vida. Pare de ficar tentando mudar o mundo, tentar mudar as pessoas, tentar mudar seu marido. Né? Tá casado, não fica tentando mudar seu marido. Para quem está tentando mudar a esposa, eu tenho uma boa notícia para te dar.
E uma notícia muito ruim para te dar. A boa notícia para você que está tentando mudar seu marido: você não vai conseguir. É a boa notícia, você não vai conseguir. É boa por quê? Porque você vai parar de tentar. Entendeu? A má notícia é que ele não vai mudar. A boa notícia é para você parar, porque ele vai mudar, ele não é coisa, ele não é máquina. A mesma coisa serve para as mulheres. Para de tentar mudar seu marido. Então vai deixar ele do jeito que está, filho, joelho no chão. Quem é bom para mudar é o Espírito Santo. Ele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Ele que nos molda, ele que nos dá dom, ele que nos burila, ele que nos faz a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Começa a orar pela sua esposa. Deus dá paciência. Ele ajuda essa mulher, Deus. Dá um jeito na cabeça dela. Essa mulher, quando está chegando a TPM, Deus, a mulher pira, a mulher fica doida. A mulher chora, a mulher dá risada. Eu não sei se ela é bipolar ou se quadripolar, sei lá quantos polos ela tem. Mas Deus ajuda esse homem meu, a casa está caindo. E ele falou: vou arrumar. Jesus toma conta. É ele mesmo que toma conta. Ele vai trabalhando, vai moldando. Num belo dia, quando você acorda, orou, jejuou, ele está arrumando a cadeira, consertando o sofá, o chuveiro. É um milagre. Dá um tamanho de milagre? Você vai poder testemunhar. Meu marido arrumou tudo essa semana. E aí você vai poder falar assim: pastor, eu não sei o que aconteceu, mas foi bom. O que foi, filho? Ela estava naquele período. E você acredita que ela não se exasperou? Ela respirou, contou até 3.005 antes de falar qualquer coisa. Ficou tranquila. Cuidou de tudo, não entrou pro quarto, ele falou: que porra, Jesus! Pastor, Deus está. É o Espírito Santo. Em vez de transformar o outro, transforma a si, começa a ver seu erro, começa a ver seus defeitos, começa a ver a sua intemperança, começa a ver a sua sem graceza, começa a ver aquilo que está ruim na sua vida, que você é chato, que você é azedo, que você às vezes é insuportável. E quando a gente começa a olhar mais no espelho, e quando a gente começa a se averiguar melhor, aí fica muito melhor, porque a gente vai sendo transformado, Deus vai trabalhando no nosso cônjuge e o lar vira um céu. Você não quer nem sair. Oh, vamos lá, não, vamos sair. Rapaz, minha casa está muito bom. Rapaz, você vivia querendo pescar. O que aconteceu? Rapaz, minha casa está uma maravilha. Minha esposa, eu amo meu lar, eu amo os meus filhos, eu amo ter casa. Porque você, ao invés de tentar mudar o outro, você foi sendo transformado pela renovação da vossa mente. Uma mente que já não é mais a sua. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós temos a mente de Cristo. Amém. Olha que coisa fantástica, você começa a não ter mais a sua mente, você começa a não pensar mais besteira igual pensava, porque agora a sua cabeça pensa igual a de Jesus. Paulo aos Filipenses vai dizer: tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe a sua mente. Sua cabeça virou outra. E aí você é renovado por essa mente, e aí agora, em vez de tentar mudar os outros, você se mudou. Aí as pessoas começam a querer mudar porque você mudou. Ele só gritava, agora ele conversa baixinho, fica até feio quando eu grito, né? Porque antigamente eu só: pega isso aí não, vai aí! Agora ele passou bem. Pega o... Não, o que é? Desculpa, eu estou falando.